João 9, de 1 a 3. João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem esse homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. O título desse capítulo, ele diz: A cura de um cego de nascença. Vamos todos nós agora fazer um exercício e fecharmos nossos olhos. Imaginarmos que dia após dia, após dia, após dia, aí, desde o dia que nós nascemos, nós nunca conseguíssemos abrir os nossos olhos. Nós não teríamos contato com a luz do dia, nós não teríamos contato com a escuridão da noite, nós não teríamos contato com nada que houvesse a necessidade de vermos. Nós caminharíamos com ajuda, nós nos vestiríamos com ajuda, comeríamos com ajuda. Tá certo que uma pessoa cega, ela tem apurado os seus ouvidos, né? O seu lado sensitivo é mais apurado, porque ele vê com as mãos, ele vê com o nariz, porque é o odor que traz para ele muitas vezes a visão daquilo que ele não pode ver, porque ele é cego desde nascença. A gente come muitas vezes pelo que a gente vê, né? Vai num quilo, você come com os olhos, né? Muitas vezes a gente quer comer até a sobremesa antes da comida, porque enche os nossos olhos. Agora nós somos cegos, a gente não consegue ver. E aí alguém disse, ó, isso é peixe. E aí o cheiro assimilado à mente nos traz um paladar e eu enxergo na minha escuridão que aquilo é um peixe. Ou que aquele outro é um frango. Alguém vai lá no meu guarda-roupa, né? E divide as roupas. Olha, aqui no canto coloca a mão, é branca. Aqui no meio tem coloridas, né? Sei lá, divergem algumas cores mais neutras. E aqui no canto você tem pretas. Para quê? Para que ao me vestir, ao criar uma autonomia, ao crescer e criar uma independência, eu possa o quê? Me vestir sozinha. Mas alguém guiou, alguém deu orientação. Este cego que Jesus encontrou no caminho, ele deve ter tido todas essas dificuldades, né? Quando criança, os pais orientaram, e aí ele se tornou um jovem, continuava com as orientações do pai. Com o decorrer do tempo, ele se tornou um adulto e ele se tornou o quê? Um mendigo. Porque na época não havia espaço, né? Não havia espaço para essas pessoas que nasciam cegas, né? Nós vemos aí muitos milagres que Jesus curou muitos cegos, né? Durante a sua jornada, durante o seu período, né? De benfeitorias, de milagres, né? Que Deus o permitiu ficar na terra. E esses cegos sempre estavam ou à beira de uma sinagoga ou à beira de uma estrada, mendigando, pedindo, né? Tendo ainda que contar com a ajuda das pessoas. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade, a gente pensa que nós também, né? Nós também éramos cegos, nós também fomos pessoas que um dia Jesus, passando pelo caminho, teve que parar para fazer um milagre.
né? Nesse caso, o cego não pediu, ele não implorou, ele simplesmente foi abençoado por Jesus porque ele estava onde? No caminho. Ele era um cego sem identidade, mas ele estava no caminho. Eu trouxe um trecho de um filme que chama Ensaio da Cegueira. É um filme de José Saramago. Ele foi um escritor português, né? Que faleceu em 2010. E, na verdade, o filme fala sobre uma pandemia, né? Que começou a gerar cegueira na população. Mas, na verdade, é um trecho muito pequeno. É só para vocês observarem, né? Quando estamos cegos, como fica ao nosso redor. Quando não enxergamos, quando não temos plena visão em Jesus Cristo, né? Que nós não permitimos que a luz que Deus quer fazer brilhar em nós, ela esteja brilhando, o que acontece? Né? A gente perde aí noção do que é certo, do que é errado, né? Do que é nu, do que é vestido, do que é limpeza, do que é sujeira. E se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual, nós podemos dizer que a nossa vida está daquele jeito, como vocês vão ver nesse trechinho muito pequeno desse filme. Depois, quem quiser assistir o filme, eu acho que vale a pena. Ele traz aí para nossa vida, né, o agradecimento, né, o louvor a Deus por, graças a Deus, fisicamente estarmos enxergando, e graças a Deus, glória a Deus, porque espiritualmente também fomos curados dessa cegueira, tá? Então é um trecho pequeno, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? You need a hand? No, I got it. First of all, welcome to the newcomers. Vale aqui comentar que de todo esse pessoal, né, que estava cego, somente uma pessoa, né, ela não foi contaminada com essa doença e ela pôde guiar, né, nesse lugar onde as pessoas ficaram confinadas, né, porque acredita-se que era uma pandemia, essa cegueira momentânea, e essa pessoa ela não foi contaminada. Tá bom? Eu não vou contar o desfecho do filme, depois vocês procurem assistir, tá bom? É só realmente para nossa reflexão, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso texto. Eu gosto muito de fazer uma comparação quando se fala de cura, de milagre, de transformação, de ir lá para Gênesis, né? Gênesis 1, 2 e 3, quando diz: no princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que incrível, né? Era uma escuridão só, não havia nada, né? Não havia luz, não havia estrelas, não havia plantas, não havia cheiro, não havia nada, era uma escuridão. E de repente, de um brado do céu, Deus disse: haja luz, e houve luz. Não é isso que aconteceu aqui? Jesus vinha passando e viu um cego de nascença, né? Foi indagado pelos seus discípulos, que queriam saber quem pecou Jesus. Foi o pai? Foi a mãe? Foi ele? Por que ele nasceu cego? E Jesus simplesmente respondeu, no verso 3, nem ele pecou, nem seus pais.
mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha que coisa incrível! Para que se manifestasse as obras de Deus. Nós somos esse cego. Nós somos essa terra vazia. Que um dia Jesus passa e para que se manifeste a glória do Pai, ele simplesmente volta à origem. Ele cospe na terra, faz saliva, cria um lodo e coloca nos olhos desse cego. Se nós lermos lá, o homem foi criado do pó da terra. Façam de novo o exercício. Fechem os olhos, imagine ali Deus com uma pá, cavando um buraco e tirando uma terra. Depois jogando uma água ou simplesmente cuspindo, né? Porque Deus ali ainda não tinha dividido terra e água seca, então talvez ele tenha cuspido. E criou um lodo. E formou um homem. E foi esculpindo cabeça, orelhas, nariz, braços, pernas, dedos, unhas, joelhos e foi esculpindo. E de repente ele disse, haja luz. Né? Ele soprou na narina desse ser, porque ainda era um ser. E houve ali fôlego de vida, alma, espírito. Gente, nós somos esse cego. Nós somos esse cego que estamos aqui hoje no caminho. Então chama a atenção de Jesus. Jesus está esperando que chamemos a atenção dele hoje no caminho. Como Zaqueu correu na frente, subiu na árvore para ver Jesus passar. Como a mulher do fluxo de sangue, que sabendo que Jesus ia passar, correu ali no meio da multidão e catou na orla do vestido dele. Ou aquele outro que fica gritando no caminho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem nós somos hoje? Jesus está passando. Não deixa ele ir embora sem que ele coloque a mão sobre você. E se você ele não colocar, vai lá, pega na orla do vestido dele. Toca no cabelo de Jesus, porque dele com certeza sairá o Espírito Santo de Deus e nos curará. Agora tenha certeza de uma coisa. Pior cego é aqueles que enxergam. Por quê? Porque não podemos ser hipócritas. Vir à igreja e achar, ai, coitadinho de mim. Como aquele outro paralítico que ficou no tanque de Betesda tantos anos esperando que alguém jogasse ele no tanque. Eu não estou dizendo que ele é um hipócrita, mas eu estou dizendo que quantas vezes a gente vai para a igreja e a gente fica esperando que alguém ore por nós, que alguém interceda por nós. Ai, porque o profeta tem que vir. Não. Não, nós somos o profeta. Nós somos o próprio profeta da nossa vida. Profetize sobre a sua vida hoje. Jesus está passando e eu vou chamar a atenção dele. Jesus diz lá no verso 39, João 9:39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. É meio contraditório, né? Mas Jesus estava dizendo por quê? Porque ele veio para os judeus. E os judeus, os fariseus, fizeram da vida de Jesus o que todos nós sabemos que fizeram, levaram-o para a cruz. Eles não queriam enxergar, eles não queriam ver o que estava diante da vista deles, que era o Filho de Deus. Então o que Jesus disse? Não quer ver, não veja, mas eu vim para curar, eu vim para juízo, eu vim para dar vista àqueles que querem. Então, de novo,
nós estamos aqui hoje, essa tarde, nós estamos juntos aqui. Para quê? Para que Jesus possa fazer o milagre em nossas vidas. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio que Jesus está passando. Nesse exato momento, ele está passando. Chama a atenção de Jesus. Fala com Jesus. Pede para Jesus. Se nós voltarmos ao versículo 31, diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Estamos todos nós aqui na mesma situação. Um dia éramos cegos, um dia era uma terra sem forma e vazia, só que hoje nós temos a escolha de escolher Jesus e deixarmos de ser pecadores. E Jesus, ele diz: eu ouço, a esse eu ouço. Então clame. Jesus só está esperando você clamar. Em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, versão Almeida, revista e corrigida, edição de 95, nos diz: uma crença comum na cultura judaica era de que a calamidade ou sofrimento eram resultados de algum grande pecado. Mas o Senhor Jesus usou o sofrimento daquele homem para ensinar a respeito da fé e como uma oportunidade para glorificar a Deus. Vivemos em um mundo decaído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Portanto, é comum que as pessoas inocentes sofram. Se Deus retirasse o nosso sofrimento sempre que pedíssemos, poderíamos segui-lo por conforto e conveniência, não por amor e devoção. A despeito das razões de nosso padecimento, Jesus tem o poder de ajudar-nos a lidar com as situações difíceis. Ao sofrer por uma doença, tragédia ou deficiência física, tente não perguntar por que isso está acontecendo comigo ou o que eu fiz de errado. Em vez disso, peça a Deus para dar-lhe forças durante as provas e uma clara perspectiva daquilo que está acontecendo. Receba a cura, receba o milagre de Jesus, receba a salvação, o seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame pelo nome de Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
aceitei a Cristo.